Olá, está iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo dessa videoaula é reprodução sexuada e assexuada nos animais. Como a gente já viu na videoaula passada, a gente viu a reprodução sexuada e assexuada do reino plantae, das plantas, dos vegetais. Agora nós vamos para os animais para posteriormente falar sobre a reprodução humana. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender como é que os animais se reproduzem de forma assexuada, que nós temos algumas espécies que fazem isso, e quais são os animais que fazem reprodução sexuada. Como eu já expliquei na videoaula passada, reprodução assexuada é quando não tem a formação de células sexuais, não tem os gametas. Então não tem nem o espermatozoide e nem o ovócito. A gente não encontra essas células sexuais. Então os seres vivos eles acabam encontrando outra forma de se reproduzir. E já na reprodução sexuada, nós temos as células sexuais. Nós temos ali o órgão reprodutor produzindo as células que vão fecundar e originar um novo ser vivo. Então, quais são os animais que se reproduzem da maneira assexuada, sem células sexuais? E quais são as formas de reprodução assexuada? Então, vamos dar uma olhada agora. A primeira forma de reprodução assexuada é através do brotamento, né? Que é muito parecido com a das plantas. O animal, o ser vivo, ele perde um pedaço do seu corpo, na verdade cria ali um novo ser vivo e esse ser vivo fica grudado no corpo dele, né? Pode ocorrer duas coisas nesse processo. O ser vivo ele pode se soltar do corpo adulto, né? Eu entendo numa vida livre, ou ele pode continuar preso. Quem é que faz isso? Quais são os animais que fazem isso? Que brotam um novo ser vivo no corpo dele e esse novo ser vivo pode se soltar ou ficar preso. Nós temos as esponjas do mar e as anêmonas do mar, que está aí a fotinho na tela para vocês verem. As esponjas do mar, né, que a gente consegue visualizar em corais, em recifes de corais, que geralmente encontra junto com algas, com outros seres vivos também, eles podem se soltar, se desprender do corpo e germinar no solo, na rocha, né, tendo uma vida livre, que não precisa estar grudado com o ser vivo adulto que originou ele, ou ele pode ficar grudadinho, tendo uma vida conjunta. Quando eles ficam grudados, a gente consegue formar uma colônia, que é que nem essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, que é de um coral cérebro. Eles são várias esponjas do mar, né, que é do grupo Poríferos. Eles ficam todos juntos, todos grudados, formando um coral. Então, ali nós temos vários seres vivos da mesma espécie, ok? São seres diferentes, só que eles têm o mesmo material genético, porque a partir de um, não teve relação com nenhum outro ser vivo, ele conseguiu se reproduzir de forma sexuada e originou outro, é como se fosse uma cópia, né? Outro ser vivo com o mesmo material genético. Então, naquele coral ali cérebro, nós temos vários seres vivos que são da mesma espécie, que tem o mesmo material genético, só que cada bolinha ali é um ser vivo diferente, tá? É um ser vivo totalmente, é claro que é o mesmo material genético, só que é outro ser vivo. Então ele é um conjunto, é uma colônia. São vários seres vivos trabalhando junto para o bem do coletivo, beleza? Depois nós temos a fragmentação. O que seria a fragmentação? É quando um corpo de um animal ele é repartido, ou ele perde um pedaço do corpo, e esse pedaço se origina num novo ser vivo. Isso a gente consegue observar nas estrelas do mar. Então tem até uma figura, um meme, que eu vou botar na tela para vocês sobre isso, que é quando ela perde um pedaço, a estrela do mar, quando ela perde um braço, um pedaço dela, esse pedaço se origina numa nova estrela do mar. Então, de uma estrela do mar, se origina duas. Se dividir a estrela do mar em 3 pedaços, vai se formar em 3 estrelas do mar. Então, é bem bacana esse processo. E a gente consegue observar isso também nos plateumintos, né? Que é um grupo onde o principal representante são as planárias, que são vermes achatados. É como se fosse um verme todo esmagadinho. E as planárias elas também têm essa mesma habilidade. Quando a gente parte ela em vários pedaços diferentes, esses pedaços vão se transformar em novas planárias. É como se fosse uma divisão, né? A gente parte ela em 2 ou em 4, os 4 pedaços vão se formar em 4 novas planárias. É bem bacana, eu vou deixar um vídeo também
como material complementar para vocês verem esse processo acontecendo. É bem bacana mesmo. Então a gente já falou do brotamento, que é quando brota de um corpo adulto um novo ser vivo. E nós falamos da fragmentação, que é quando o corpo é dividido em pedaços e esses pedaços se transformam em um novo ser vivo, que acontece com as estrelas do mar e com as planárias, beleza? O último, mas também não menos importante, forma de reprodução assexuada é o que a gente chama de paternogênese. O que seria essa paternogênese? É quando um ser vivo ele consegue gerar um novo ser vivo sem precisar de uma fecundação. A gente observa isso em uma grande parte em vários tipos de artrópodes, que é um grupo de animais invertebrados que possuem patas, possuem membros de locomoção, né? Antenas, asas, patas, e eles são invertebrados. E também nós encontramos em algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Mas os principais grupos que têm essa forma de reprodução assexuada, a partenogênese, são os artrópodes. Como exemplo, eu estou trazendo para vocês a reprodução das abelhas, porque a abelha rainha ela libera óvulos, né? O óvulo dela, o ovócito, e esse óvulo ele pode ser fecundado. Se ele for fecundado por um zangão, ele vai gerar apenas fêmeas, então só vai ter apenas abelhas fêmeas. Só que quando esse óvulo ele não é fecundado, então a abelha rainha lá botou o óvulo dela, não veio o zangão e ele não fecundou. Então o óvulo está ali sozinho. Ele vai continuar se desenvolvendo e ele vai gerar zangões. Então, quando um óvulo da abelha não é fecundado, não tem a presença de um macho, esse óvulo ainda assim acaba gerando um novo ser vivo, que é um zangão. Só que esse ser vivo ele só vai ter o material genético da mãe. Então, ele não tem uma variabilidade, não recebeu material genético de outro ser vivo. Ele tem um material genético igual ao da mãe. A única diferença é que ele é do sexo masculino. Então, olha que interessante, uma abelha, mesmo que um zangão não fecunde ela, não fecunde o óvulo dela, ainda assim esse óvulo consegue reproduzir um novo ser vivo que vai se originar os novos zangões. Então, está aqui na tela um exemplo, uma maquete, né? Uma ilustração de como funciona a reprodução assexuada desse grupo de abelhas. Isso acontece também com as vespas, com mariposas e espécies que são parentes próximos da abelha, tá? Não é exclusivamente só das abelhas. Outros artrópodes como vespas, mariposas também fazem... mariposas não, maribondos também fazem esse processo, ok? Então a gente está terminando aqui a reprodução assexuada. Eu falei para vocês do brotamento, da fragmentação e da paternogênese. Essas três formas são de reprodução assexuada, não precisa de células sexuais, nem do masculino nem do feminino, para originar um novo ser vivo, beleza? Agora nós estamos entrando na reprodução sexuada. Como é que os seres vivos eles se reproduzem, como é que os animais, na verdade, que a gente está falando dos animais, eles se reproduzem de forma sexuada, de forma com a célula sexual, com as células sexuais, com os gametas, né? A gente sabe muito bem, nós somos humanos, participamos do grupo animal, a gente sabe como é que funciona. Tem um espermatozoide, tem um óvulo, o espermatozoide fecunda o óvulo. Então a gente trabalha com células sexuais, com os gametas. E como é que a gente consegue distinguir, separar esses tipos de reprodução sexuada no reino animal? Então vamos ver. Na reprodução sexuada nós temos animais que eles são dioicos e também nós temos animais monóicos, desculpa. Então nós temos dioicos e monóicos. Os dioicos é quando a espécie é dividida em macho e fêmea. Nós temos ali o macho da espécie e a fêmea da espécie. Então os dois vão acasalar, vai ter a fecundação e vai originar um novo ser vivo. Só que nós temos algumas espécies que são monóicas. O que significa isso? Que eles são hermafroditas. A mesma espécie, o mesmo indivíduo carrega o gameta masculino e o gameta feminino. Ele tem um órgão reprodutor masculino e feminino no mesmo corpo, no mesmo indivíduo. Então, com isso, né, ele é um hermafrodita, ou a gente chama de monóico. Né? Significa que ele tem os dois órgãos reprodutores. E como é que ele faz a fecundação dessa forma? Ele pode fazer de duas seguintes formas a fecundação. A autofecundação, que é quando ele não precisa de outro ser vivo da mesma espécie,
ele mesmo consegue se fecundar. Então, ele com o órgão reprodutor masculino, ele fecunda o órgão reprodutor feminino dele e ele vai originar um novo ser vivo, ok? Então, ele se autofecundou, ele não precisou de outro ser vivo de outra espécie, ele fez isso sozinho, né? Pegou o espermatozoide do que ele produziu e levou até o órgão feminino, que é o ovócito, fez a fecundação e gerou um novo ser vivo. Quem é que faz isso no reino animal? São as tênias. Bota a imagem a imagem delas aí para vocês. Que são vermes que a gente encontra, né? Elas são parasitas de estômago. Então a gente encontra essas tênias em vários animais, onde elas ficam parasitando dentro do organismo desses animais e elas conseguem fazer a autofecundação, ok? Outra forma que a gente tem de reprodução sexuada nas hermafroditas é a reprodução ou a fecundação cruzada. Como é que funciona isso? As minhocas são um ótimo exemplo, porque as minhocas são hermafroditas. Elas têm tanto o órgão reprodutor masculino quanto feminino. Só que para ela poder se reproduzir, ela precisa de outra espécie, ou melhor, de outro indivíduo da mesma espécie, e que os dois se cruzem, né? Que tenha ali um acasalamento. Então, o espermatozoide de um vai fecundar o órgão reprodutor feminino do outro, e vai acontecer isso da mesma forma também. Então, o masculino de um fecunda o feminino do outro, e o masculino desse outro vai fecundar. Então, tem uma troca, né? Um entrega o espermatozoide para o outro e o outro entrega o espermatozoide para o outro. Os dois são fecundados, ok? Então, porque como os dois têm dois órgãos reprodutores, durante a fecundação, durante o acasalamento, os dois acabam se fecundando juntos. Então, a gente vê que o espermatozoide de uma minhoca passa para outra e a minhoca dessa que está recebendo o espermatozoide vai passar o espermatozoide dela para outra minhoca. Então, as duas são fecundadas, ok? E isso é uma melhor, dentro das duas formas de reprodução, nas duas formas de fecundação, a autofecundação e a fecundação cruzada, a cruzada acaba sendo um pouquinho melhor para a espécie. Por quê? Porque está tendo uma troca de material genético. Eu não estou pegando meu próprio espermatozoide e me fecundando. Eu estou pegando espermatozoide de outras, é claro que é da mesma espécie, só que de outro indivíduo. Então o material genético é diferente, ok? Com isso tem uma variabilidade genética, com o passar do tempo vai tendo várias trocas de material genético e vai fazendo com que essa espécie vai se adaptando, vai evoluindo, tá? Que é uma característica de evolução, ter essa variabilidade, essa troca de material genético. Então isso acaba sendo melhor para a espécie por conta disso, porque está tendo essa troca de material genético, e essa troca de material genético faz com que a espécie vá melhorando e vá se adaptando com o passar dos anos, ok? Então, dentro da autofecundação e da fecundação cruzada acaba sendo melhor devido a essa característica, ok? Então, é isso que a gente precisava saber sobre reprodução assexuada e sexuada. Na próxima videoaula da próxima semana, a gente vai entender como é que funciona essa reprodução sexuada nos humanos. Como é que o espermatozoide, o que é o espermatozoide, do que ele é formado, como é que ele chega até o ovócito, como é que funciona essa fecundação, como é que se forma o ovo zigoto. Então, todo esse processo, como é que é gerado, como é que é a fase embrionária, como é que é gerado um bebezinho na barriga da fêmea. Tudo isso a gente vai saber na próxima videoaula. Mas é importante a gente saber disso, que existem espécies sexuadas e assexuadas no reino animal.